Bem-vindos, sétimo ano, a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, nós estaremos aí finalizando o nosso capítulo 20, que falou aí sobre peixes, anfíbios e répteis. Nós vimos aí as características, a importância ambiental desses três grupos, vimos aí o grau de evolução comparando-se aí a esses três grupos que são classificados como vertebrados por apresentarem aí coluna vertebral. Então, para finalizarmos aí o nosso capítulo 20, faremos aí a correção das páginas 281, 282 e 283. Mais uma vez frisando, aqueles alunos que não têm o livro, pausa o vídeo, vai copiando questão por questão, para que vocês possam ter aí um material de apoio, para que vocês estejam em um material para estudo de vocês. Façam as suas anotações a cada videoaula que vocês assistirem. Então, turma, vamos aí para a nossa primeira questão. As atividades humanas vêm provocando sérias alterações no meio ambiente, as quais comprometem a sobrevivência de muitos seres vivos. Os representantes da classe anfíbia, por exemplo, formam um grupo particularmente afetado pela ação conjunta da acidificação dos ambientes aquáticos, que é decorrente aí das chuvas ácidas, e do aumento no nível da radiação ultravioleta, que é resultante da destruição da camada de ozônio. Com relação às características desta classe de animais, é incorreto, então, muito importante, turma, é incorreto afirmar que são animais ectotérmicos ou pecilotérmicos, são vertebrados tetrápodes, possuem coração com 3 cavidades, geralmente apresentam fecundação externa ou possuem pele seca e impermeável. Turma, nós estamos aí falando nessa primeira questão dos anfíbios. E nós sabemos que anfíbio depende do ambiente aquático, né? Então, turma, logo de cara, por essa classe depender da água, nós já sabemos que o item incorreto é o nosso item E. Os anfíbios não possuem pele seca e impermeável. A pele dos anfíbios é úmida, até mesmo porque não podemos esquecer que os anfíbios realizam respiração cutânea. Então, item E é o nosso item incorreto. Pele seca e impermeável não é característica dos anfíbios, e sim dos répteis. Nossa segunda questão diz o seguinte: a maioria dos peixes ósseos possui um desenvolvimento indireto com a presença de larvas. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa larva. E aí, turma, de cara, para aqueles alunos que realmente prestaram atenção nas nossas videoaulas, na aula que nós falamos sobre os peixes, foi explicado aí que a larva dos peixes ósseos é chamada de alevino, certo? Então, o nosso item correto é o nosso item C. Girino aí já seria o caso das larvas, no caso dos anfíbios. Opérculo, nós vimos aí que é aquela proteção que os peixes apresentam, né? E não são todas as espécies que apresentam aí o opérculo. Nós vimos que o opérculo só é pertencente aos peixes ósseos. Terceira questão diz o seguinte: sabemos que o nome anfíbio é derivado do grego e significa duas vidas. Marque a alternativa que indica corretamente o motivo pelo qual recebem esse nome.
Então, no nosso item A, nós temos os anfíbios apresentam esse nome em virtude da presença de uma fase larval e uma fase adulta. No item B, os anfíbios apresentam esse nome porque apresentam uma fase larval aquática e uma forma adulta terrestre. Item C, os anfíbios possuem esse nome pelo fato de serem capazes de se reproduzirem apenas 2 vezes. E o item D, os anfíbios recebem esse nome em razão da capacidade de alguns mudarem de sexo quando não há o sexo oposto para a reprodução. Então, nós sabemos aí que o termo anfíbio significa 2 vidas, porque uma fase é na água e a outra é terrestre. Então, nosso item correto é o item B. Os anfíbios apresentam esse nome porque apresentam uma fase larval que é aquática e uma forma adulta terrestre. Então, o item A não está 100% correto, porque ele não especifica que a fase larval é na água e a fase adulta é na terra. Quarta questão. Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que, evolutivamente, conquistou o ambiente terrestre. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Uma das características a que o texto se refere é: item A, a reprodução por viviparidade. Item B, respiração pulmonar nos adultos. Item C, regulação térmica por endotermia. Item D, cobertura corporal delgada e altamente permeável. Ou item E, locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos. Então, turma, referente a esses 5 itens, por que vocês acham que mesmo tendo conquistado o ambiente terrestre, os anfíbios ainda dependem da água? Então, se nós prestarmos bastante atenção nos itens, e para aqueles que realmente prestaram atenção na videoaula, que foi falado sobre os anfíbios, leram o livro, fizeram pesquisas extras, sabe que a resposta correta dessa nossa quarta questão é o item D, cobertura corporal delgada e altamente permeável. Lá no que nós vimos na nossa primeira questão, auxilia muito aí na nossa quarta questão. Então, a pele dos anfíbios é úmida, né? Eles realizam respiração cutânea, né? A respiração pulmonar deles é subdesenvolvida, né? Não é a principal forma que os anfíbios realizam aí as suas trocas gasosas. Então, item correto, item D, cobertura corporal delgada e altamente permeável. Quinta questão fala o seguinte: a cobra cega, a cobra de 2 cabeças e a cobra de vidro pertencem. Item A, todas aos lacertílios. Item B, aos anfíbios, lacertílios e lacertílios, respectivamente. Todos pertencem aos ofídeos. No item D, aos lacertílios, anfíbios e anfíbios, respectivamente. Ou item E, aos lacertílios, anfíbios e lacertílios, respectivamente. Então, turma, muito cuidado em questões que trazem aí no seu enunciado ou nos seus itens a palavras respectivamente, porque isso significa na mesma ordem. Então, a cobra cega, ela pertence aos anfíbios, certo? A cobra de 2 cabeças, elas não são peixes, evidentemente, elas também não são anfíbios, elas são répteis, e elas são répteis pertencentes aí à classe do lacertílios. Então, turma, só por essas 2 informações, nós já podemos aí eliminar alguns itens. O item A, o item C, o item D
por trazer a palavra respectivamente, e a cobra cega é um anfíbio. E também podemos já eliminar o nosso item E. Então, turma, o nosso item correto é o nosso item B. Então, olha só, quando vocês prestam bastante atenção na leitura do enunciado e na leitura dos itens, por mais que você tenha ali dúvida em qual seria o item correto, excluindo os itens que vocês já podem ter certeza que não são, vocês têm uma probabilidade de acertar as questões muito maior. Então, aí, somente por exclusão, nós já podemos observar que o item correto da nossa quinta questão é o item B. Sexta questão diz o seguinte: os primeiros vertebrados a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre foram os répteis, por apresentarem adaptações que permitem resolver com eficiência todos os problemas da vida fora da água. Qual das alternativas a seguir constitui um exemplo de adaptação dos répteis à vida fora da água? Item A: ovo provido de casca, fornecendo ao embrião proteção, suporte e alimento. Temperatura interna constante, o que lhes permite uma ampla distribuição geográfica. Item C: fecundação externa, com grande número de gametas produzidos tanto pelo macho quanto pela fêmea. Pele que, mesmo grossa, é ricamente vascularizada e permeável ao oxigênio. Ou item E: bexiga natatória, que se comunica com a faringe e funciona como um pulmão primitivo. Então, nós estamos falando de répteis. Então, bexiga natatória não pertence a répteis, pertence aos peixes. No item D, ele fala pele que, mesmo grossa, é ricamente vascularizada e permeável ao oxigênio. A pele dos répteis é hipermeável, porque senão eles perderiam muita água. Fecundação externa. A gente sabe que nos répteis a fecundação é interna, não externa. Fecundação externa é anfíbios e peixes. Então, temos aí, galera, item A e item B. Temperatura interna constante. Vimos lá na nossa última videoaula que não. A temperatura dos répteis depende do ambiente. Então, turma, item correto é o item A. Ovo provido de casca, que não acontece nos anfíbios, né? Os ovos devem ficar ali em ambientes úmidos ou até mesmo na água. E esse ovo com casca fornece ao embrião proteção, suporte e alimento. Então, nosso item correto é o nosso item A. Sétima questão diz o seguinte: o grupo dos répteis notabilizou-se por abrigar representantes que, ao longo da evolução, constituíram o primeiro grupo de vertebrados a conquistar de forma efetiva o ambiente terrestre. Eles não dependem da água para nada, né? Em relação à reprodução, nada desse tipo. Para tanto, surgiram inúmeras adaptações. Relacionamos algumas dessas adaptações a seguir. E aí, turma, qual dessas adaptações observadas em répteis, qual dessas adaptações que estão sendo citadas aí, dessas 5, quais delas apenas são observadas nos répteis? Então, já sabemos aí que presença de ovo com casca é uma adaptação presente nos répteis, né, dos grupos que foram estudados até agora. Pele seca e rica em queratina. Pecilotermia. Coração com 3 cavidades. Órgãos respiratórios internos. E aí, turma, o que é que vocês acreditam aí que seria o item, né, correto? Item A, então essas características que são observadas estão apenas na primeira, segunda e quinta. Item B, primeira, segunda, terceira e quinta. Item C, primeira, terceira e quinta. Ou item D, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Ou seja, todas essas características são observadas nos répteis. Então, turma, o nosso item correto
é o nosso item B. Apenas presença de ovo com casca, pele seca e rica em queratina, pecilotermia e órgãos respiratórios internos. Então, turma, por que a característica 4, coração com 3 cavidades, está errada? Nos répteis, o coração apresenta 4 cavidades, 2 átrios, um direito e um esquerdo, e 2 ventrículos. Característica essa, turma, já adiantando, que também é observada nas aves e nos mamíferos. Então, item correto é o nosso item B. Oitava questão diz o seguinte: um animal que possui como características presença de coluna vertebral, fecundação interna com cópula, respiração pulmonar, embrião protegido por ovo de casca dura, mistura do sangue venoso com o sangue arterial e temperatura variável com o ambiente, ou seja, pecilotérmico, deve pertencer ao grupo dos répteis. Então, não há nem dúvida. Nós não estudamos ainda aves e não estudamos ainda mamíferos. Então, esses itens aí já poderiam ser descartados. Então, dos peixes, anfíbios e répteis, essas características aí são todas atribuídas aos répteis. Nona questão. A ruazinha lagarteando ao sol, o coretor de música deserto, aumenta ainda mais o silêncio. Isso aí, quem escreveu foi Mário Quintana. A expressão, turma, lagartear, deitar-se ao sol, resultou da observação de um comportamento comum aos lagartos. É correto afirmar que, do ponto de vista biológico, esse comportamento se explica com base no fato de que os lagartos dependem de fonte externa de calor para a regulação da temperatura, o que os torna muito ativos ou muito lentos, evitam a dessecação por meio de placas córneas e de corpo revestido por pele grossa, o que lhe dificulta a locomoção, excretam ureia, composto volátil e tóxico que requer água para ser eliminada e induz a um estado de paralisia, ou item D, possui pequena superfície pulmonar para uma troca gasosa eficiente, o que os torna sonolentos e preguiçosos. Então, turma, já sabemos aí que o item correto, por se tratar de um réptil, é o item A. Depende de fonte externa de calor para regulação da temperatura, e isso torna aí os lagartos muito ativos ou muito lentos. Décima e última questão fala o seguinte: um passeio foi organizado para o zoológico da cidade a fim de conhecer mais sobre alguns filos do reino animal. A professora elaborou um projeto referente às características de cada grupo descritos a seguir. Primeira, vivem em terra firme, equitotérmicos, sua classe pode ser dividida em 4 ordens, desenvolvimento direto e fecundação interna. Segunda, possuem olfato desenvolvido e uma linha lateral capaz de perceber as vibrações na água, reprodução sexuada por fecundação, podendo ser ovíparo, ovovíparo ou vivíparo. E terceira, pele fina e úmida, facilitando a respiração cutânea, equitotérmico, possuem 3 ordens, reprodução sexuada, podendo ser interna ou externa, dependendo da espécie. Então, turma, com base nessas características, vamos aí analisar os itens, dos itens A, B, C e D, para vermos aí qual animal corresponde respectivamente ao que foi descrito, certo? Então, olha só, vive em terra firme, equitotérmico, sua classe pode ser dividida em 4 ordens
o desenvolvimento é direto e fecundação interna. Então, nós estamos falando aí nessa primeira característica de um réptil. Carpa, salamandra e salmão, nós já podemos aí eliminar. Então, eliminamos o A, o C e o D. Jabuti e lagarto são répteis. A segunda característica fala o seguinte: possui olfato desenvolvido e uma linha lateral. Quem possui essa linha lateral, galera, são os peixes. E aí, jabuti é peixe? Jabuti não é peixe, mas a sardinha é. Então, turma, o nosso item correto é o item B. E aí, só para finalizarmos, na terceira característica, ó, pele fina e úmida, facilitando a respiração cutânea. Isso é característica aí de anfíbios, e a salamandra é um anfíbio. Então, o item correto, o item D, né? Perdão, item B, aí finalizando assim a correção da nossa 10ª questão. Então, turma, finalizamos aí a nossa aula de correção da atividade referente ao capítulo 20. Vejam essa aula de hoje como uma revisão, tá, turma? E mais uma vez frisando, aqueles alunos que não possuem livro, pausem o vídeo, façam as anotações de vocês, copiem essas questões comentadas no caderno de vocês para que vocês possam ter base para os estudos de vocês, para que vocês possam ter conteúdo para ser estudado. Então, até a nossa próxima videoaula.